Glória a Deus. Continuando o nosso louvor, vamos cantar o hino Traz-me junto a Ti. Que nós possamos estar sempre junto aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Agora olhe para Jesus e diga: Senhor, se eu quiser fugir do Senhor, não me deixe fugir. Mantenha-me bem pertinho do Senhor. Traz-me junto a Ti. Traz-me junto a Ti. Não me deixes ir. Entrego tudo a Ti, Senhor, para desfrutar do Teu amor. És meu bem-querer. Senhor, o Senhor é tudo isso e muito mais. Não há mais ninguém, pois nada posso comparar com Teu abraço a me embalar. Guia-me, Senhor, traz-me junto a Ti. Só quero a Ti. És tudo que eu preciso. Só quero a Ti. Contigo quero estar. Traz-me junto a Ti. Não me deixes ir. Entrego tudo a Ti, Senhor, para desfrutar do Teu amor. És meu bem-querer.
mais ninguém, pois nada posso comparar com teu abraço a me embalar. Guia-me, Senhor, traz-me junto a ti. Só quero a ti. És tudo que eu preciso. Só quero a ti. Contigo quero estar. Só quero a ti. Tudo que eu preciso, só quero a ti. Contigo quero estar. Contigo quero estar. Contigo quero estar. Amém. Deus seja louvado. Continuando o nosso louvor, vamos cantar o hino Vim para adorar-te. Que esse é o nosso desejo, né, aqui nessa noite. Que nós viemos aqui, né, certeza, a adorar o nosso Deus. Luz do mundo, vieste à terra pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim.
totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém. Deus seja louvado, né? Mais uma vez, meus irmãos, sejam todos bem-vindos à casa do nosso Deus. E você também que nos assiste de casa, nos seus lares, sejam bem-vindos também em nome de Jesus. E para dar início ao nosso culto dessa noite, vamos cantar o hino 450 do nosso inário, ao som do hino Todos de Pé. Guarda, vê se muito falta. Guarda, vê se muito falta para o dia alvorecer. Vai a noite ainda alta, ou já veio amanhecer. Peregrino se desperta a romper o arrebol. Fica em pé e põe-te alerta, porque surge agora o sol. Guarda, vê a luz nascente, anunciando o jubileu. Ergue a voz alegremente, faz vibrar o próprio céu. Novos justos falecidos, imortais ressurgirão, ao soar aos seus ouvidos o clarim da redenção. Guarda, vê a terra linda, frutos, flores sem igual. Vê o rei em glória infinita, vê o mar com um cristal. Ouve as harpas que harmonia, ouve as hostes a cantar. Peregrino, que alegria, vais em breve para o lar. Amém. Curvemos as nossas frontes para falarmos com Deus. Maravilhoso Deus e que habita nas alturas dos céus. Estamos cientes, Pai, que o Senhor está aqui presente no nosso meio. A palavra do Senhor diz: onde estiver um ou dois reunidos, o Senhor está. Então essa é a nossa certeza aqui nessa noite, Pai. Que nós possamos sair daqui cheios e reavivados na Tua palavra. Que o Senhor possa usar o pregador dessa noite. Não que ele não venha falar dele mesmo, mas inspirado por Ti. E as pessoas também que assistem dos seus lares, que eles também possam se sentir renovados e reavivados também na Tua palavra, Pai. Que eles possam se sentir abraçados pelo Teu poder e pela presença do Espírito Santo também na vida deles. Estamos aqui hoje no culto de adoração, um culto de a gente está clamando e também agradecendo ao Senhor pelas bênçãos que o Senhor tem feito em nossas vidas. Que se estamos aqui é porque a bênção do Senhor nos alcança todos os dias. Obrigado por tudo, Pai. Que o Senhor venha ficar com cada um aqui também presente e também os que estão nos seus lares. O Senhor sabe o motivo de que eles não podem estar aqui na Tua casa. Então, que o Senhor possa visitar eles. Também fique com os enfermos, que o Senhor possa também restaurar a saúde de cada um. Essas bênçãos, Senhor, eu te peço e agradeço em nome e pela graça de Jesus. Amém. Como hoje é um culto de quarta-feira, eu convido os irmãos, né? Aqueles que tiverem um pedido, pode se assentar, irmãos. Tiver um pedido especial ou algum agradecimento ao nosso Deus aqui nesse culto de quarta,
que a gente possa estar orando, pode ficar à vontade, irmãos. Esse é o momento de estarmos aí intercedendo por cada pedido e cada agradecimento de vocês. Amém, irmã. Amém. 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 Amém, irmã Badia. Amém. Vamos orar, sim. Amém. É. É verdade. Amém. 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 Mais alguém? Amém. Como já foi dessa ala, agora dessa ala. Pode ficar à vontade, irmãos. Amém. É verdade, amém, né? Amém. Deus vai continuar trabalhando no coração dela. Amém. Deus vai trabalhar, né? Mais alguém? Não? Então, eu convido aqui na frente a irmã Nelites para fazer uma oração pelos nossos pedidos. E logo em seguida vamos ouvir a palavra com o nosso irmão Rubens.
Vamos fazer uma oração de joelho, né, irmã? Aqueles que puderem. Boa noite, irmãos. Aqueles que puderem ajoelhar para nós falar com o nosso Deus, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez, Senhor, nós saímos dos nossos lares para vir para o Teu templo, Deus, Te adorar e Te buscar. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor enviou o Seu Santo Bom Espírito para que incomodasse a gente de estar no Teu templo para Te adorar. Ó Pai querido, aqui eu entrego aqui todos os meus irmãos, Pai, que veio Te adorar. Que o Senhor derrama as Tuas bênçãos sobre cada um aqui, Jesus. Que nenhum sai como entrou, mas que todos saem cheios do Espírito Santo, de fé, na esperança, Senhor. Que o Senhor tem coisas melhores para cada um de nós. E que o Senhor abençoe aqui, ó Deus, todos os pedidos que foram mencionados. Que possa chegar no Teu altar, que possa chegar, Pai, e o Senhor possa atender conforme for, segundo a Tua vontade. Ó Deus querido, esteja aqui também com o irmão Rubens, que irá compartilhar o pão, e que eles não venham falar dele, mas que ele seja usado por Ti para falar, enviar o recado que o Senhor tem para cada um de nós. Amém. E que o Senhor abençoe também aqueles que estão na internet também ouvindo. Que todos sejam graciados e cheios do Espírito Santo. E que todos possam conscientizar, Pai, que um dia o Senhor vai voltar aqui na terra. E que nós temos que estar preparando, orando e vigiando. É nessa condição que todos nós estamos aqui para Te adorar. E perdoa onde nós temos falhado. Tudo isso eu te peço por Jesus. Amém. Amém, irmã. Deus abençoe. Agora eu convido o irmão Rubens para partilharmos a palavra. Obrigado, Yara. Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui na casa de Deus para termos este momento muito especial de estudo da Bíblia, de meditação, de reflexão. E não importa, eu tenho falado sempre que nós temos que, como diz o irmão João Américo, lá em Caldas Novas, ele dizia para mim: Rubens, insistir, persistir e não desistir. Insistir sempre, persistir e não desistir. Desistir jamais. Então, nós não somos daqueles que retrocedem, mas avançamos para frente e para o alto. Então, eu estou muito feliz porque vocês estão aqui. Na verdade, eu quero externar a vocês todos que estão aqui a minha gratidão, meu reconhecimento de que vocês realmente são maravilhosos. Que Deus possa abençoar ricamente a vida de vocês, a vida da família de vocês. E que o que vocês vieram buscar aqui, que Deus conceda a bênção que cada um de vocês veio buscar aqui. E você que está nos assistindo aí de casa ou de algum lugar, através das redes sociais, que você também se sinta abraçado por Deus, consolado, animado, confortado. E todos nós podemos fazer alguma coisa pela obra de Deus. Eu posso pregar, eu posso estar aqui à frente pregando, eu posso falar de Deus para as pessoas, eu posso convidar pessoas para virem aqui. E você que está em casa pode fazer também algumas coisas. Você pode se inscrever no nosso canal do YouTube. Você pode dar um joinha, curtir, que é no linguajar moderno, curtir, dar um joinha. Você pode fazer isso. E você pode compartilhar. Tudo isso aumenta o alcance e a relevância da nossa mensagem. Então, se inscreva, dê o joinha e compartilhe a mensagem. Você que está aqui na igreja, vocês podem fazer a mesma coisa. Vocês podem fazer a mesma coisa. Entrar no canal do YouTube, inscrever, dar o joinha, compartilhar e falar de Jesus de todas as formas.
Bom, é o meu pedido inicial. E o tema desta noite que nós vamos tratar é Torre de Vigia. Nós vamos tratar desse tema nessa noite, Torre de Vigia. E a fundamentação bíblica desta mensagem está em Abacuque, capítulo 2. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês agora, no capítulo 2 de Abacuque. Abacuque é um dos profetas menores. Os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, e os profetas menores começam ali em Oséias, Amós e vai até Malaquias. E nós vamos abrir a nossa Bíblia em um dos profetas menores, chamado de Abacuque. No capítulo 2, todos abriram? Amém? Santo Deus, todos nós, aqui na tua casa de oração para todos os povos, e também aqueles que estão nos assistindo, todos eles, todos nós, os daqui e os de lá, nós estamos com a tua palavra aberta neste momento, porque queremos ouvir a tua voz falar ao nosso coração. Abra a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos entender a tua palavra, guardá-la em nosso coração e praticá-la no nosso viver diário. Fala-nos, Jesus, com poder, é o que nós te suplicamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, o texto no capítulo 2 de Abacuque, versículo 1, diz o seguinte: Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dará e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse, no versículo 2, escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. E o livro continua. O livro de Abacuque tem o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Capítulo 3. No capítulo 3, Abacuque faz uma oração. Eu gostaria de deixar para vocês lerem na casa de vocês, na sua casa, os que estão aqui, os que estão lá assistindo, que vocês leiam depois na casa de vocês, a oração de Abacuque feita, relatada no capítulo, registrada no capítulo 3 do livro do mesmo nome, do próprio Abacuque. Porque nós vamos meditar agora nesta expressão, por-me-ei na minha torre de vigia. E eu faço a pergunta, vocês sabem o que é torre de vigia? Torre de vigia, normalmente, numa guarita, é onde fica o guarda, olhando o horizonte, para ver se alguém ou algum inimigo vem para que ameace a segurança de todos que estão naquela comunidade. Então, é natural que você coloque uma torre de vigia para que a sua comunidade, o seu local onde você está, seja protegido e guardado. Mas a torre de vigia, citada no livro de Abacuque 2:1, é uma metáfora. Não podemos levar essa expressão, torre de vigia, ao pé da letra. Então, é uma metáfora para a postura que nós devemos ter de separação, reflexão e expectativa espiritual. Então, essa expressão torre de vigia nos convida a nos recolhermos, refletirmos e trabalhar as nossas expectativas espirituais. Representa
torre de vigia, essa expressão representa o ato de o profeta elevar-se acima das circunstâncias caóticas do mundo e aguardar pacientemente por uma direção de Deus para as suas angústias. O texto e o contexto da passagem revelam alguns pontos fundamentais. Queridos, nós estamos aqui estudando sobre o livro de Abacuque. No capítulo 2 ele fala que subirei a torre de vigia, ou seja, ele está perplexo, ele está angustiado, ele está sem compreender nada do que está acontecendo. E diante dessa situação que ele não compreende, essa situação deixa ele incomodado, deixa ele triste, ele não compreende o que está acontecendo, e ele então toma uma decisão: subirei à torre de vigia. E é lá, nessa torre de vigia, que nós vamos extrair algumas lições para a nossa vida espiritual. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos num culto de quarta-feira. Foi denominado aqui culto de quarta-feira, mas tradicionalmente, dentro da igreja, no contexto da igreja adventista, os cultos de quarta-feira são cultos de oração. Por isso que ainda há pouco nós oramos a oração inicial e nós depois fizemos, através da irmã Tinha, nós fizemos um outro momento de oração, onde a irmã Tinha intercedeu pelos pedidos de vocês. Mas é importante que neste momento a gente compreenda algumas coisas. Como é que você vê a sua vida neste ambiente, neste mundo que nós estamos vivendo agora? Eu quero dizer para vocês que os homens e mulheres da Bíblia sempre ficaram incomodados com a situação, com a realidade do seu momento histórico em que eles estavam vivendo. Mas eles sempre também procuraram socorro onde? Eleva os olhos para o monte. De onde me virá o socorro? De onde me virá o socorro? O próprio salmista responde: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, analisando este mundo, se você analisar este mundo do ponto de vista profético, do ponto de vista das histórias bíblicas, do ponto de vista de Mateus 24, se você olhar este mundo pela lente de Mateus 23, se você olhar este mundo pelas lentes dos escritos do apóstolo Paulo, onde ele fala, a expressão de Paulo diz o seguinte: este mundo vai de mal a pior. O próprio Jesus disse: quando eu voltar, porventura encontrarei fé no mundo? Então, todos os homens e mulheres da Bíblia tiveram que conviver com situações dificílimas, e com Abacuque não foi diferente. Ele estava incomodado com a realidade que o cercava, ele estava preocupado com algumas coisas. O profeta Abacuque estava perplexo com a violência e a injustiça em Judá. E é bom entender aqui que Judá era o povo escolhido de Deus. Abacuque, o profeta, estava perplexo pela violência e injustiça praticada pelo próprio povo de Deus naquele momento, naquela época. E o pior, questionava Abacuque, o pior é que Deus parecia inativo. Diante dessa situação toda, se dependesse de nós, da nossa vontade, nós gostaríamos que descesse fogo do céu e consumisse todo mundo. Inativo, Deus parece que está inativo
ele também questionava como o Senhor usaria uma nação ainda mais perversa, os babilônios, para corrigir o seu próprio povo. Diante do silêncio e das dúvidas que nos acomete, que acometeu Abacuque, o que Abacuque fez? Tomou uma decisão. Subirei à minha torre de vigia e ficarei de guarda na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá. Subir, meus irmãos, a um lugar alto significa afastar-se da confusão do nível do mar. Subir a um lugar alto significa afastar-se da confusão do nível do mar, o vale da ansiedade, para obter, com o objetivo de obter uma visão mais ampla e clara da situação. Você está com problema? Algumas pessoas aqui fizeram pedidos de oração. Você está com problema? Você tem problemas a resolver? Você está angustiada? Você tem alguma queixa a fazer para o próprio Deus de uma situação que está incomodando você? É necessário que você suba à torre de vigia para ter uma visão mais ampla e clara da situação. O vigia, quem vai para a torre de vigia, o vigia não dorme. O vigia não dorme. O vigia é intencional. O vigia fica alerta e focado o tempo todo. Vigia que dorme não é vigia. Vigia que dorme, vigia que está embalado no berço esplêndido, não é vigia. O vigia, ele não dorme, ele é intencional, ele está alerta e ele está focado. A torre simboliza um espaço de oração e intimidade. Quando você se vê numa situação de dificuldade, quando a situação que o rodeia, você não a compreende, é difícil de compreender. Quando você está perplexo, quando você está angustiado, quando a situação parece fugir do seu controle, é necessário que você saia do nível do problema e vá para a torre de vigia, onde você possa orar e ter intimidade com Deus. A Igreja Adventista, neste sentido, separou um espaço da semana, os cultos de quarta-feira, para que este culto de quarta-feira fosse, dentro do contexto da nossa igreja, a nossa torre de vigia. É um espaço, irmã Abadia e irmã Tinha, separado dentro da concepção dos nossos atalaias. Eles planejaram os cultos de quarta-feira para ser um espaço de oração e intimidade com Deus. E aqui, então, Deus, através das orações, das muitas orações, dos muitos clamores que são feitas aqui nesta casa, Deus ouve e atende, e o poder dele se manifesta para a honra e glória de Deus. Então nós precisamos entender que a espera, ela é ativa. Ela não é passiva. O contrário
de ativa é passiva. A espera não pode ser, jamais poderá ser para o profeta, para o homem e a mulher de Deus, um lugar passivo, mas a espera é ativa. Abacuque sobe a torre de vigia, e eu já disse que é uma metáfora. Todas as vezes que você sai da sua casa e vem para este lugar, para esta casa de oração para todos os povos, esta casa, simbolicamente, é uma torre de vigia onde você pode orar, ter intimidade com Deus e perseverar na oração e na comunhão com Deus. A expressão torre de vigia ou atalaia é citada na Bíblia em duas passagens principais do Antigo Testamento, onde profetas sobem a postos de guarda para esperar por uma revelação divina ou avisar o povo. Abacuque 2, 1-3, diz o seguinte: o profeta declara: subirei à minha torre de vigia, como sentinela, e esperarei para ouvir o que Deus irá me dizer. E esperarei para ver e ouvir o que Deus irá me dizer. Em Isaías 21:8, profeta Isaías, o profeta Isaías relata a postura do vigia: Senhor, sobre a torre de vigia estou em pé, continuamente de dia, e de guarda me ponho todas as noites. Na Bíblia, esses locais também são frequentemente chamados de atalaia, como em Ezequiel 33:7, e serviam tanto para a vigilância militar, quanto para a observação de campos e plantações. Mas tem uma outra expressão dentro desse capítulo 2, versículo 1, que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Eu discorri agora sobre a torre de vigia. Torre de vigia é um local, é você sair do nível do problema, subir para um nível de oração e de intimidade com Deus, para que você possa refletir, pensar, compreender o que está acontecendo. Mas aqui o texto fala também que colocar-me-ei sobre a fortaleza. É uma outra decisão. A primeira decisão do profeta foi subir, sair do nível do problema, subir para um nível superior de comunhão, de reflexão, de comunhão, de intimidade com Deus, de espera com Deus, acreditando que em algum momento Deus vai responder a nossa oração, vai atender e o nome dele vai ser vindicado, vai ser honrado e glorificado. É esta certeza que nos move, é esta confiança em Deus que nos move. E também ele fala, na sequência, colocar-me-ei sobre a fortaleza. É uma outra expressão comum na Bíblia, irmãos, que eu gostaria de compartilhar com vocês. A fortaleza citada em Abacuque 2:1 simboliza o refúgio, a proteção e a soberania divina. Irmãos, refúgio, proteção e soberania de Deus. Este local aqui é um local onde os irmãos, e você que está nos ouvindo também, devem se sentir seguros, protegidos, compreendendo que tudo que acontece na sua vida tem uma razão, senão Paulo não teria escrito o que está lá em Romanos, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e têm um propósito.
Quando você compreende isso, então aqui a casa de Deus, a torre, a fortaleza, simboliza refúgio, proteção e soberania. Na tradição cristã, todo refúgio e salvação encontra sua expressão máxima em Cristo, que é o nosso socorro e a nossa segurança em meio às crises. Então o texto, o livro de Abacuque, fala de crises, de situação de crises. E a gente precisa compreender isso, que Cristo é o único que pode nos socorrer. Cristo é o único que pode resolver os nossos problemas. Cristo é o único que pode nos proteger, nele nós podemos refugiar e Ele pode exercer a soberania divina na nossa vida. Abacuque 2:1, o profeta diz: sobre o meu posto de guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei. Historicamente, e no sentido literal do texto, a fortaleza é a posição de fé e expectativa, que o profeta assume para ouvir a resposta de Deus diante da angústia e das injustiças da sua época. Cristo é o nosso socorro. Nós temos vários hinos que nós cantamos isso. Jeová Castelo, Castelo Forte é um dos grandes hinos que nós poderíamos cantar aqui. Jeová Castelo, nosso refúgio e fortaleza, o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E me parece, irmãos, que nós precisamos desenvolver as atitudes do profeta Abacuque. Nós precisamos desenvolver na nossa vida espiritual as atitudes do profeta Abacuque. Subir à torre de vigia, colocar-nos diante da fortaleza, nos braços de Jesus, confiando de que Deus, Ele ouve as nossas orações e é o único que pode solucionar todos os nossos problemas. Na Bíblia, Deus é frequentemente chamado de fortaleza, como no Salmo. Se você pegar o Salmo de 1 ao 150, você vai ver que os salmistas sempre enxergaram, sempre retrataram Deus como seu refúgio e fortaleza. Para o cristão, essa promessa de refúgio e justiça atinge seu cumprimento pleno em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, e o verdadeiro abrigo espiritual contra o mal. O livro de Abacuque, portanto, trata sobre lidar com dúvidas. O livro de Abacuque trata sobre lidar com dúvidas e confiar na soberania de Deus quando o mundo parece fora de controle. Quando as coisas parecem que fugiu do seu controle, Deus é a nossa fortaleza, Jesus é a nossa fortaleza. O livro de Abacuque pode aprofundar seu entendimento sobre esse contexto que nós estamos analisando aqui. Mas no capítulo 1, olha só o que Abacuque diz, irmãos. Ele diz: e vigiarei para ver o que Deus me dirá. Ele sobe, ele ora, ele conversa com Deus, ele fica numa posição de alerta, atento ao que está acontecendo embaixo, e ele espera pacientemente para ver como as coisas
transcorreriam. Abacuque estava passando, irmãos, Abacuque, o profeta, estava passando por um momento de grande angústia. E fez uma queixa a Deus sobre a injustiça e a violência que via ao seu redor. Ele ficou incomodado com a situação ao seu lado. Ele estava passando por um momento de grande angústia e ele abriu o coração para Deus e fez uma queixa sobre a injustiça e a violência e os problemas da própria vida que o atormentava, que o deixava perplexo. Ele decidiu então subir à torre de vigia e ficar em posição de espera. Ele com isso está dizendo que vai parar. Olha outra receita, outra atitude que Abacuque fez. No momento de crise, no momento de perplexidade, de angústia, no momento em que você está orando a Deus, você precisa parar, acalmar o seu coração e prestar atenção na resposta que Deus lhe dará. Pare, acalme o seu coração e preste atenção na resposta que Deus lhe dará. Ele fez uma queixa, e a Bíblia é repleta de histórias assim. Fazei prova de mim, diz o Senhor. Fazei prova de mim. E o culto de oração é isso aí. Vigiar para ver o que vai acontecer. Deus responde a Abacuque, dando-lhe uma revelação sobre o futuro daquela nação e reafirmando que, apesar das dificuldades, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Então, esse texto aqui de Abacuque 2, capítulo 2, versículo 1, na Bíblia, a salvação e a vida eterna em Jesus não são algo pelo qual precisamos vigiar. Aqui não está tratando de salvação e vida eterna. Eu vou vigiar para poder obter a vida eterna. Não é sobre isso que o texto está falando aqui. O texto está falando, o Evangelho ensina que a vida eterna é um presente gratuito de Deus, já conquistado por Jesus na cruz e que é recebido por meio da fé, não dependendo do nosso esforço. Então, aqui o texto de Abacuque está falando que o problema deste profeta tinha a ver com os problemas cotidianos da vida, do dia a dia da vida, e que ele ficava perplexo, porque ele não compreendia e ele esperava que Deus então pudesse dar a resposta. Que resposta eu terei da minha queixa? Aqui, Abacuque deixa claro para nós uma atitude de expectativa e fé, diante de uma crise que pode ser compreendida nos seguintes pontos. O profeta Abacuque estava profundamente angustiado e questionando a Deus sobre a violência e a injustiça de seu povo e a aparente inação divina. A sua queixa era um clamor por justiça. A torre de vigia, a expressão vigiarei para ver, significa que ele escolheu se afastar da confusão, se colocar em uma posição de alerta espiritual, como um guarda em uma torre, e esperar pacientemente pela resposta de Deus. E a resposta de Deus veio.
E a resposta de Deus sempre virá. Não tenha dúvida disso, irmãos. Eu tenho 62 anos. Nasci na igreja adventista. Já vi muita coisa nessa minha vida. Já vi muita coisa. Já presenciei muita coisa. Agora, eu estou aqui, pregando, compartilhando com os irmãos e com os nossos ouvintes a mensagem da Bíblia, porque eu acredito nela. A palavra da Bíblia para mim ainda é um absoluto, eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso. Porque do jeito que a Bíblia diz, você pode ter certeza disso. Eu tenho 62 anos na igreja adventista, e falo para você, eu continuo aos 62 anos acreditando no que o assim diz o Senhor diz. Do jeito que a Bíblia fala, então, queridos, eu quero te dizer o seguinte: nós estamos passando por situação de crises. Falando de forma clara, o mundo ao nosso redor está caótico, o mundo religioso está caótico, o mundo social está caótico. A nossa vida, nós, diante desse cenário de caos total, nós ficamos perplexos, e a semelhança de Abacuque, falamos: Senhor, o que está acontecendo? Por que isso? Por que isso? Por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo isto? Da frente da irmã irá para cá. Por que está acontecendo isso? É hora de nós, o convite que o profeta faz para nós nesta noite: vamos sair do nível do mar e subir a torre de vigia e ter momentos de reflexão, de oração e de intimidade com Deus, e aguardar pacientemente pela resposta de Deus, e a resposta virá. Nós ainda vamos ver e ouvir as respostas de Deus, e a resposta de Deus veio. O Senhor, no versículo 2, diz aí em Abacuque: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Eia, vamos nos apegar à palavra de Deus como ela diz, porque a visão ainda está para cumprir-se, no tempo determinado. Mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, qual é a nossa postura? Qual é a nossa decisão? Espera-o, porque certamente virá e não tardará. Por isso que eu pedi para os irmãos lerem a oração de Abacuque no capítulo 3 do livro dele, próprio nome dele. Leia a oração de Abacuque e veja que realmente ele abriu o coração a Deus, e Deus falou com ele com poder. Então, o meu apelo final nesta noite são 3 apelos, que eu cito, faço apelo, citando o texto da própria Bíblia. Abacuque, capítulo 2, diz o seguinte: o Senhor... Alguém pode ler para mim a primeira parte? Opa, pera, é só isso. Repete, por favor. Para. O Senhor, o que o Senhor fez? Me respondeu. Foi você que falou. Foi você que falou, Yara.
a irmã Maria Leide, Eliardo, Elbert, o Senhor me respondeu. Abra os ouvidos, irmãos, abra os olhos e veja, o primeiro apelo que eu faço para vocês é o que está aí, o Senhor me respondeu, e Ele vai te responder, Ele te responde sempre, Ele te responde sempre, mesmo diante das situações mais adversas, mais incompreensíveis, mais caóticas, saiba que Deus reina absoluto no trono dele, o Senhor me respondeu. Que certeza do profeta, que afirmação positiva. O segundo apelo que eu faço para os irmãos está em Abacuque 2:3. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo, confia em Deus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Você está perplexo? Você está com pressa? Você está angustiado? Você está ansioso? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará, porque no tempo determinado, o que tiver que acontecer, vai acontecer. A resposta de Deus virá, e você vai glorificar o nome de Deus. Mas, então é isso que a gente precisa. Se tardar a resposta, o que nós devemos fazer? Espere, pacientemente, insista, persista e não desista, confia em Deus, porque no tempo determinado Deus vai ouvir a sua oração, a minha oração, as orações que são feitas aqui na casa do Senhor. Se tardar, não desespere, continue na posição de oração, de comunhão com Deus, de intimidade com Deus, e no tempo determinado, na hora certa, Deus vai ouvir a sua oração, vai atender, e o nome dele vai ser honrado e glorificado. Amém, por isso. E o terceiro e último apelo que eu faço nesta noite, usando as palavras do profeta Abacuque, capítulo 2, no versículo 4, ele faz o último apelo: não seja soberbo, não seja orgulhoso, não seja prepotente, arrogante, não haja de forma independente de Deus. Mas por quê? Porque o justo, pela sua fé. Que a sua fé nesta noite se renove. Que a sua certeza, que você saia do nível do problema, vá para o nível superior de comunhão e intimidade com Deus. Espere, vigie para ver e que fim vai dar e que resposta Deus tem para você nesta noite. Espere e você vai ver. Então, eu gostaria de convidar os irmãos a cantarmos juntos o hino final. Qual foi o número que eu te passei, Eliardo, por favor? 447. Vamos louvar a Deus com as estrofes deste hino maravilhoso. E é isto que eu desejo para vocês, meu querido, né? Que você tenha a postura de guarda. Nós começamos como guarda, e agora nós vamos cantar este hino maravilhoso, que é um clamor, nos chamando para que nós façamos o quê? Pode colocar, Eliardo, por favor. Vigiai, cristãos. Bora louvar o nosso Deus. Vigiai.
O fim está bem perto, tende as lâmpadas acesas, sempre prontos e despertos. Eis que vem, se Cristo vem reinar em grande glória, com os santos em vitória. Eis que vem, se Cristo vem. Eis que só Jesus promete dar-nos paz, perdão e graça. Aceitai o seu convite, avisai a toda a raça. Eis que vem, se Cristo vem reinar em grande glória, com os santos em vitória. Eis que vem, Cristo vem. Reinos e nações se abalam, proclamai a todo mundo que Jesus a vir se apressa e que tem amor profundo. Eis que vem, se Cristo vem reinar em grande glória, com os santos em vitória. Eis que vem, se Cristo vem. Pecadores, de todos, Cristo ainda intercede. Vinde enquanto graça existe, vinde enquanto Deus nos pede. Eis que vem, se Cristo vem, reinar em grande glória, com os santos em vitória. Eis que vem, se Cristo vem. Santo Deus, que esta fé, Senhor, permaneça viva nos nossos corações e que nós possamos reivindicar as tuas promessas, porque elas são fiéis e verdadeiras e certamente se cumprirão na nossa vida. Então eu te peço, nós te pedimos nesta noite, Senhor, nós te suplicamos, nós te rogamos, nós te imploramos, Senhor, pelas tuas muitas misericórdias, que não deixe o nosso coração desanimar. Pelo contrário, nos anime sempre para permanecermos firmes no Senhor, confiando em Ti, andando para a frente e para o alto com a cabeça erguida, porque o Senhor é o nosso Deus e é o nosso Redentor. Que anjos magníficos em poder estejam ao nosso lado, nos guardando e nos protegendo de todo mal, Senhor. Nos proteja, nos guarde, e que todos nós, em momentos, em situações de crises, nós possamos sair do nível da ansiedade, da angústia, dos medos, dos temores, e subirmos para o nível de torre de vigia, onde nós podemos orar ao Senhor, onde nós podemos ter comunhão contigo e nos fortalecermos no Senhor e nos fortalecendo também uns aos outros. Derrame o teu Espírito sobre a tua igreja, Senhor. Derrame o teu Espírito sobre aqueles que estão nos ouvindo, que eles sejam alcançados por ti, que a tua voz continue a falar,
a nos animar, a nos confortar, a nos ensinar, a nos admoestar, a nos mostrar o caminho que nós devemos seguir para a honra e glória do teu santo nome. E venha, Senhor, nos buscar e que estejamos todos preparados para subir com Jesus até a Canaã celestial. Estas bênçãos nós as suplicamos e as agradecemos em nome de Jesus.